Senadora Damares, Vossa Excelência dispõe de até 20 minutos. Boa tarde, presidente. Que honra estar falando numa sessão com o meu líder presidindo. As pessoas que me acompanham às vezes não sabem que eu tenho aqui na casa um grande líder, um orientador, que é o senador Messias, pessoa por quem eu nutro muita admiração, muito carinho pelo senhor, por sua família e pelo que o senhor é para o estado de Roraima. É uma alegria, meu presidente. Mas, presidente, hoje eu subo a essa tribuna para reportar todos que estão aqui e ao Brasil que nos acompanha, minha indignação pelo pacote de maldades apresentado pela equipe econômica do Poder Executivo a este Congresso Nacional, também conhecido como Projeto de Lei 4614 de 2024. Não sou a primeira a subir na tribuna hoje e o senhor também já se manifestou com relação a esse projeto de lei hoje. Repercutiu bastante a tentativa do atual governo de atuar na mudança do cálculo do reajuste do Fundo Constitucional aqui do nosso Distrito Federal. Senhores, isso pode colocar em risco a segurança de todos nós que aqui vivemos e trabalhamos, pois a segurança pública, a saúde, a parte da educação de nossa capital é custeada por este fundo constitucional. Brasília não tem território para desenvolver atividade econômica suficiente que a permita sustentar-se sozinha. E quero lembrar que, além da sede dos três poderes, temos aqui também instalados organismos internacionais e embaixadas. Tirar da gente o fundo constitucional é, inclusive, provocar uma grave crise diplomática no país, porque nós não vamos ter condições de cuidar de todos os embaixadores se nossos policiais não estiverem bem remunerados. Para garantir um mínimo de estado de normalidade, inclusive ações de segurança suficientes para manter o crime organizado longe de nossa capital, é fundamental manter as regras atuais do nosso fundo constitucional. Nossa bancada aqui do DF e o governo local e os deputados distritais estão unidos para conversar e sensibilizar todos os presentes, todos os senadores, deputados sobre isso. E desde já peço apoio, presidente, ao senhor e apelo ao coração de todos os demais senadores. Vamos fechar em defesa e proteção do nosso Distrito Federal. Tenho certeza que iremos obter a vitória sobre esta questão. Mas vim aqui hoje falar também sobre outro assunto, porque o pacote de maldades é recheado de maldade. Quero falar sobre as ameaças do desgoverno, que não pairam apenas sobre o DF, no que parece ser um desejo de vingança do PT sobre nossa capital. Mas não é só contra a nossa capital. O PL 4614 pretende alterar regras também do benefício de prestação continuada, que hoje garante segurança alimentar com a transferência de um salário mínimo às pessoas com deficiência e idosas, cuja renda familiar per capita é inferior a 1/4 do salário mínimo. Inclusive, Flavinho, eu quero te cumprimentar. Ter você aqui hoje, neste plenário, me traz alegria em te ver e te conhecer pessoalmente, mas me traz indignação. Você vir a esse plenário lutar por um direito já adquirido. Você vir aqui, sair de casa e se disponibilizar a chamar a atenção do Brasil para que a gente mantenha o BPC nas regras em que eles se encontram. Você vir aqui pedir direito já conquistado. Eu nunca vi isso numa democracia. A gente tem que lutar por direitos já conquistados. Obrigado por estar aqui conosco hoje, Flavinho. Obrigado ao seu irmão por estar aqui com a gente hoje. Mas nós não vamos arredar o pé dessa luta. Se o desgoverno não tem condições de arcar com as despesas que ele mesmo criou, que ele acabe com as despesas que ele criou. Para que tanto ministério? Para que tanta viagem? Para que tanta reforma no palácio? Nós vamos estar aqui com você, Flavinho, lutando pela garantia do BPC. Este compromisso, e eu vou dizer, é um compromisso de senadores da direita e da esquerda. O próprio PT já fez uma nota dizendo que não aceita as modificações no BPC. O pacote de maldade vai dificultar o acesso ao benefício, pois vai incluir na legislação exigências que desconsideram a realidade de vulnerabilidade das famílias beneficiárias. Não
Estamos falando de qualquer público, pois atualmente mais de 6,2 milhões de pessoas recebem este benefício aqui no Brasil. E mais da metade são pessoas com deficiência e os demais são idosos. Presidente, o Marajó, nós temos em torno de 600 mil habitantes no Marajó. Apenas 1% de toda a população do Marajó tem carteira assinada. As demais pessoas vivem de BPC. Vivem de Bolsa Família. O senhor tem ideia do dano econômico que essas regras vão causar a 16 cidades do Marajó? As pessoas não conseguem entender a grandiosidade que é um BPC. Uma região que não tem investimento, que não tem indústria, que não tem comércio, em que os idosos vivem do BPC, as pessoas com deficiência vivem do BPC, inclusive, presidente, no Marajó, o maior índice de pessoas com deficiência que recebe BPC proporcionalmente no Brasil é no Marajó. Vai ser o caos. O caos está instalado se eles entenderem que devem continuar com essa proposta. Só aqui no meu Distrito Federal, onde está o meu eleitor, 76 mil pessoas que dependem desse benefício para sobreviver. E desses aí, temos 41 mil pessoas com deficiência, só no meu DF. Estamos falando de gente em situação de vulnerabilidade social e que dificilmente terão seus quadros alterados por qualquer razão. Vocês acham que um idoso humilde vai ficar milionário de uma hora para outra? Vocês acham que Flavinho vai pular da cadeira e sair andando para arranjar emprego? Há deficiências que são permanentes. Aonde está a cabeça dessa equipe econômica? Você sabe o que eu acho que é a equipe econômica deste governo? Um monte de menino que saiu da faculdade, que nunca saiu de trás de um computador, que não conhece a realidade do povo brasileiro e fica criando dentro de um gabinete um Brasil que não existe. Nosso povo não vai se silenciar diante dessa tentativa de tirar do mais humilde o BPC. O projeto estabelece novos e rigorosos critérios que devem dificultar a concessão e manutenção do BPC para as pessoas com deficiência no território nacional. Entre os pontos que mais preocupam as pessoas com deficiência, escuta só, senador Girão, o que eles querem? As exigências de atualização cadastral periódica, mesmo nos casos de pessoas com deficiências permanentes. Me diga como é que um cadeirante lá na Ilha do Marajó, numa cidade que fica 5 dias de barco da capital, vai ter que sair sempre de sua cidade, uma doença, uma deficiência permanente, para atualizar cadastro. Eles realmente não conhecem o Brasil que eu conheço. A suspensão de benefício por descumprimento de prazos. Se a pessoa não for lá fazer o cadastro, se ninguém pegar a pessoa com deficiência, colocar num barquinho, segurar ele no barquinho 5 dias, e ele não for lá fazer o cadastro e perder o prazo, ele vai perder o benefício. Que loucura é essa, senador? Continuo. As restrições à definição da deficiência que ignoram o modelo social previsto na Lei Brasileira de Inclusão e na Lei Berenice Piana, exigindo-se dos interessados a apresentação de um CID. Continua. A exclusão da proteção que desconsidera as rendas de benefício da Seguridade para o cálculo do BPC. Agora eles querem somar até o Bolsa Família como renda familiar para tirar o BPC daquele que já está recebendo. A limitação do número de famílias unipessoais beneficiárias do Bolsa Família. Essa é demais. Gente, alguma dessas deficiências não se alteram com o transcurso do tempo, são permanentes, não haverá qualquer modificação na condição de saúde dessa pessoa de um dia para o outro, ao ponto de justificar o comparecimento periódico às agências do INSS para constatar o que todos já sabem. Não existe remédio mágico para autismo. Não existe fórmula mágica. Uma criança com autismo severo, ela vai viver a vida inteira como uma criança com autismo severo. Será que eles encontraram uma porção mágica para levantar todos os cadeirantes da cadeira, para que todos os cegos comecem a enxergar no Brasil? Parece piada. Numa democracia. Além disso, o PL prevê mudança de regra que hoje isenta do imposto de renda a pessoas com deficiência com moléstia grave e com doenças raras, tornando-os responsáveis pelo pagamento do tributo respectivo. Vejam, senhoras e senhores, observe agora quem vai pagar a conta da isenção de imposto de renda de quem ganha até R$5.000.
Era um sonho de todo brasileiro a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Era o meu sonho. Era o sonho do governo anterior. Mas tem que ser feito na hora certa e se o país conseguir suportar isso. Aí eles queriam fazer bonito para cumprir uma possível proposta de campanha. Nós vamos isentar quem ganha até 5 mil reais. Aí descobriram que não tem dinheiro para poder cumprir essa promessa. O que fizeram? Vamos tirar das pessoas com deficiência. Vamos tirar dos idosos. Gente, que país é esse? Que desgoverno é esse? Serão as pessoas com doenças raras, serão as pessoas com deficiência, serão os idosos desse país que vão pagar a inoportuna medida de isentar as pessoas do imposto de renda que ganham até 5 mil reais. Essa proposta de isenção nada mais é do que uma cortina de fumaça para disfarçar as reais intenções maléficas dessa equipe econômica e do atual chefe do executivo. Eles querem o fim da isenção para as pessoas com deficiência ou doença rara com renda acima de 20 mil reais. Escuta só. Para a pessoa com doença rara ter isenção, tem que ganhar mais de 20 mil reais. Ignoram que em muitos casos a condição de saúde dessa pessoa pode levá-la a gastos exorbitantes, como plano de saúde, equipamentos, medicação continuada, alimentação especializada. Querem também considerar a renda de outras pessoas que moram com essa pessoa com deficiência nesse cálculo, como se estas não tivessem gastos com a sua própria subsistência. A prevalecer esse entendimento, ficarão de fora da isenção também. Escuta só, senador. É um pacote de maldade. Pessoas com câncer, AIDS, Parkinson, esclerose múltipla. Além de todas aquelas doenças já estabelecidas na Lei 7.713 de 98. A lei é de 98. De acordo com essa referida lei, atualmente estão isentos quanto ao pagamento de imposto de renda os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos por pessoas com as seguintes enfermidades. Hoje a lei garante moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível impactante, incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Peugeot, contaminação por radiação e síndrome da imunodeficiência adquirida. Todos eles serão taxados agora. Hoje, para usufruir do benefício, é suficiente que a enfermidade que acompanha a pessoa seja comprovada com base em conclusão da medicina especializada. Portanto, é irrelevante o fato de que a doença tenha sido contraída antes ou depois da aposentadoria ou da reforma. Mas na sanha por manterem gastos exorbitantes, com janjapaluzas, reformas de palácios, compra de aviões, viagens internacionais recheadas de assessores, com diárias milionárias e até mesmo funcionários fantasmas, querem mexer justamente em direito previsto desde 1976, quando a Assembleia Geral da ONU o instituiu. Sim, o direito à isenção do imposto de renda é assegurado pela Organização das Nações Unidas e recepcionada pelo Brasil há quase 40 anos. Neste contexto de reconhecimento de que este é o verdadeiro direito humano das pessoas com deficiência, com moléstias graves e com doenças raras, que foi concedida a isenção fiscal em 89. Esta lei está contemplada do chamado princípio da vedação ao retrocesso. Escuta só, senador. O que acontece dentro daquele palácio e dentro daquele Ministério da Fazenda? Nós temos uma lei de 89, que ela está contemplada pelo princípio da vedação ao retrocesso. O que é isso? Nenhum direito adquirido pode ser tirado das pessoas. Isso é princípio que rege a nação brasileira. Eles sabem disso. E eles apresentam um pacote de maldade. Eles queriam o quê? Matar o presidente Lula, é? Porque eu tenho certeza, senador Messias, assim como o senhor, que o presidente Lula não sabe disso. Eu tenho certeza que o presidente Lula não concordaria. Eu tenho todas as minhas divergências com o presidente Lula. Mas uma coisa a gente sabe. Ele tem uma paixão pelos pobres. Eu tenho certeza que ele não deixaria esse pacote vir para o Congresso Nacional se ele tivesse lido antes, senador Girão.
Porque esse pacote ele está eivado de inconstitucionalidade, está eivado de erros jurídicos. Não se tira direitos adquiridos de quanto mais dos vulneráveis. Se isso acontecer, se por um acaso, que eu duvido que meus colegas não vão ter bom senso, esse pacote será aprovado pelo Congresso Nacional, sabe o que vai acontecer? Judicialização. Porque todas as pessoas que recebem vão judicializar. Nós vamos lotar o judiciário de processo. Mas eu quero deixar o Brasil tranquilo. Eu estou conversando com os colegas individualmente. Estão todos estarrecidos com essa proposta. Todos. Isso não vai passar. E eu quero aqui fazer o meu compromisso com as pessoas com deficiências, com as pessoas idosas. Eu não vou baixar a guarda. Eu vou estar de plantão, feriado, sábado, domingo, eu não vou arredar o pé daqui. Se preciso for. Eu não vou dormir no plenário, porque para mim o plenário é sagrado. Mas eu vou dormir na porta do plenário. Eu vou sentar no salão azul. Eu vou fazer plantão. Mas as pessoas com deficiência no Brasil e os idosos não terão direitos retirados. Enquanto eu for senadora Girão e senador Messias. Certeza que esses três aqui vêm comigo nessa luta. Senadora Damares, um breve à parte. Eu sei que a senhora ainda vai ter mais uma fala. Mas é só para lhe dizer que estamos juntos. É inadmissível o que esse governo está fazendo, injustamente, na verdade, com os mais pobres. Eu só admiro mais a senhora ainda pela sua boa vontade e generosidade no aspecto de ter a boa-fé do presidente Lula. Eu não consigo, me desculpa, porque eu tô vendo, e a senhora também, o que está acontecendo com as bets, que esse governo encaminhou para cá e que está gerando o maior endividamento em massa dos mais pobres, dos menos favorecidos, com relação à jogatina, perdendo tudo, perdendo a família, perdendo o emprego, perdendo os bens, chegando ao ponto de atentar contra a própria vida. E esse governo, zero de sensibilidade, não mandou acabar com a propaganda, não mandou acabar com isso, que podia chegar e dizer acabar com isso, porque a tragédia continua. Então, é esse o governo que diz defender os pobres? É esse presidente que dizia que defendia os menos favorecidos? Isso eu não consigo comprar, por mais que eu tenha boa vontade de olhar, mas a gente percebe que é maldade. Um governo que não gosta da vida, que é a favor do aborto, que é a favor de droga. Então, os valores são completamente deturpados. Me desculpa. Senador Girão, eu vou discordar do senhor. Eu talvez esteja realmente com um olhar extremamente generoso para o presidente Lula. Estou. Então vamos fazer o seguinte para tirar dúvida. Presidente Lula, se manifeste. Assim que o senhor tiver em condições, já deu entrevista para o Fantástico ontem, se manifeste sobre o PL 4614-2024. Faz aqui um desafio, uma mulher que ama as pessoas idosas e ama as pessoas com deficiência. Estou dando ao senhor ainda o benefício da dúvida. Eu tenho certeza que o senhor não sabe o que a sua equipe econômica escreveu, um pacote de maldade com aqueles que o senhor mais fala no mundo que defende. Eu vou então dar essa oportunidade para ele. Ele vira público, Girão. E se ele falar o que eu estou falando aqui, Girão, eu vou rir de você. Mas se ele não se manifestar, tu pode rir de mim. Presidente Lula, se manifeste. O senhor não leu esse projeto de lei, eu tenho certeza. Mas também tenho aqui uma outra sugestão para a equipe econômica do governo Lula. Talvez seja a hora de rever os descontos bilionários concedidos sobre as multas aplicadas a empreiteiras. O dinheiro está lá. Que confessaram terem sido corrompidos por agentes públicos na década passada. Devolve esse dinheiro. A gente paga todas as contas do Brasil. Podemos também deixar de beneficiar com a Lei Rouanet artistas consagrados, milionários já, e que por sua exposição poderiam muito bem procurar patrocínio na iniciativa privada. Se procurarmos bem, veremos que é possível cortar gastos e benefícios concedidos por este governo a seus amigos e companheiros. Mas apelo a todos aqui. Deixemos as pessoas com deficiências, os idosos, as pessoas com doenças raras e as pessoas com moléstias graves longe dessa conta. Elas não têm culpa nenhuma do desgoverno Lula. Que Deus abençoe essa nação,
Que Deus abençoe o país. Desculpa, presidente, se eu me exaltei. Desculpa, mas eu não consigo ver uma pessoa ser injustiçada, eu não consigo ver um vulnerável ser injustiçado nesta nação, depois de tantos anos de luta e com os direitos que nós conseguimos garantir para eles. Que Deus tenha piedade do Brasil. Obrigada, presidente. Senadora Damares, nós não temos nada que desculpá-la. Pelo contrário, temos que parabenizar Vossa Excelência pelo brilhante pronunciamento, pela sua brilhante fala e que, de fato, vai ao encontro do pensamento de todos os brasileiros. Canoas, onde eu resido. Veio aqui, inclusive, na Constituinte me cobrar passo a passo, no bom sentido, né? E eu tinha orgulho de dizer que caminhei ao lado dela. Foi a grande responsável para que aprovássemos na Constituinte esse processo criando o BPC. Um projeto de lei que garantia, de fato, e garante benefício aos portadores de deficiência. Cumprimentos do EMEI, que ele, agora nesse momento, você está aqui o irmão também do nosso querido Flavinho, né? Flavinho, o senhor Francisco Favieiro, que é advogado, está fazendo essa peregrinação aqui dentro. Mas continuando agora com o pacote. Esse pacote não pode ser votado sem o mínimo de discussão. É o mínimo que eu espero, né? Dado o alto grau da sua complexidade. Precisamos de muito diálogo, bom debate, muita tranquilidade. Na minha visão, investir no social e na melhoria da qualidade de vida das pessoas não é gasto, é um investimento. Nós sempre falamos isso. Tenho recebido inúmeras mensagens sobre principalmente o BPC. Na semana passada, nesse mesmo plenário, li uma nota da setorial da pessoa com deficiência do Partido dos Trabalhadores. Uma nota dura, muito bem escrita. Mais de 100 entidades e órgãos já se manifestaram. Entre eles, o Conselho Nacional do Direito da Pessoa com Deficiência, CONAD, o Conselho Nacional de Ciência Social e o Movimento Orgulho Autista Brasil. Atualmente, 6,18 milhões de pessoas são beneficiadas com o BPC. 3,47 milhões de pessoas com deficiência e 2,70 milhões idosos. São 75,76 bilhões em benefícios acumulados de janeiro de 2024 a setembro de 2024. Isso demonstra a nossa grande responsabilidade. É preciso muito cuidado, muito carinho para não restringir esse que é uma conquista do povo brasileiro, que é o PPC. Não podemos dificultar o acesso aos benefícios com exigências desproporcionais, com tudo aquilo que, infelizmente, estamos percebendo. Tampouco é inaceitável limitar o número de benefícios que podem ser recebidos numa mesma família. Bom, se eu tenho duas pessoas com deficiência, pessoas com vulnerabilidade, com baixa renda, como é que eu vou dizer? Acabou o sonho de ganhar R$ 1.400 por mês, que é o salário mínimo, e de hoje em diante vai ser só um vai ganhar. Hoje uma família que tem duas pessoas com deficiência, por exemplo, recebe 2 BPCs. Como é que vamos entender que a mudança proposta, que essa mesma família passe a receber um benefício? O valor do BPC, como havia falado, e agora eu adianto, equivale a um salário mínimo, 1.412. Imagina essa família que antes recebia 2.824, de repente a renda delas vira 1.412. Como essas pessoas poderão sobreviver? Como garantir um mínimo de dignidade? Como fazer a frente aos gastos com remédios, prótese, órtese? Será um caos na família. Mudança no BPC contraria o Estatuto da Pessoa com Deficiência, porque nós trabalhamos tanto nesse Estatuto da Pessoa com Deficiência, e cito aqui Maria Gabriela e Flávio Arnes, Romário, como por exemplo, e lembro também do Celso Russomano. No próximo ano, ele completa 10 anos, tendo sido sancionado por unanimidade, sendo votado por unanimidade nessa casa e sancionado pela presidenta Dilma Rousseff. As mudanças contrariam também a Convenção de Nova York sobre os direitos da pessoa com deficiência. Esse documento foi o primeiro tratado internacional incorporado no arcabouço legal brasileiro e hoje está garantido na nossa Constituição Cidadã. Precisamos avançar e não retroceder. É evidente que essas mudanças se essas mudanças forem aprovadas, a qualidade de vida de milhões de brasileiros será
gravemente comprometida. Essas pessoas estão desesperadas e pedem socorro, não é só a mim, não. Pede aos deputados federais e pede aos senadores. Precisamos dialogar. É uma questão de políticas humanitárias. A responsabilidade que temos diante dessas 5.818 milhões de pessoas é imensa. Não temos o direito de errar. Registro e peço que entre no Senado um estudo que foi me entregue, está aqui, senhor presidente, vou deixar aqui na casa, o estudo do Instituto Brasileiro Previdenciário, Diretoria Científica e Diretoria de Direitos das Pessoas com Deficiência. O documento faz uma ampla análise sobre as mudanças no BPC. A situação é gravíssima. O estudo projeta que 80% dos benefícios poderão desaparecer. Abro aspas, estou falando desse documento que está aqui, que ficará para se alguém tiver dúvida. A iniciativa gera retrocesso na proteção social e enfraquece os direitos da pessoa com deficiência, gerando mais gasto, comprometendo a eficiência administrativa e a justiça social. Senhor presidente, outro ponto que me preocupa, e não tem como eu não registrar, é a alteração na política de salário mínimo. Essa política de salário mínimo, eu viajei em todos os estados praticamente, construímos uma proposta que acabou com aquela bagunça, eu diria no bom sentido, discutir salário mínimo todo ano. Conseguimos então num amplo acordo com a sociedade, com empresários, com o governo, política de salário mínimo de inflação mais PIB. E agora essa política também poderá ser alterada. Quando nós chegamos no Congresso, na Constituinte, o salário mínimo valia $60. E eu faço justiça ao dizer que com muito embate no governo Fernando Henrique chegamos a $100. Um dia ele me disse, quando eu encontrei, está contente agora, Paim? Chegamos aos 100 países. De como, presidente, 100 países? $100, Paim. Agora chegou, falou tanto em $100. E depois da caminhada com a política permanente, e aqui eu vou resumindo, da política de salário mínimo, nós chegamos a $350. Agora, se alterar a política, por exemplo, a inflação mais PIB. Se o PIB cresceu 4%, o salário mínimo vai receber 2,5%. Se o salário mínimo, se o PIB crescer 5%, os aposentados, os deficientes, que independem também do PPC, vão receber 2,5%. Somente a metade do correspondente ao número que estou aqui colocando. Por isso que considera a inflação acumulada, mais o crescimento do PIB, garantindo o ganho real do trabalho. Pela regra atual, conforme matéria, inclusive publicada na imprensa, o salário mínimo passaria dos atuais 1.412 para 1.528. Pela proposta do pacote, estando o ganho real do salário mínimo ficaria limitado a 2,5, ou seja, o salário mínimo seria de 1.518. Essa diferença, embora aparenta pequena para nós outros, né? É muito significativa para 70 milhões de trabalhadores que dependem do salário mínimo, que cada ano, que é dado o reajuste, e você perde, por exemplo, R$10, vai acumulando e vira 20, vira 30, vira 40, vira 50, e isso influencia direto na política de qualidade de vida da nossa gente. O reajuste do salário mínimo tem impacto nas aposentadorias e pensões. Vocês todos sabem, mas em torno de 80% dos aposentados ganham somente um salário mínimo. Não estou falando aqui e nem estou inventando uma análise daqueles que ganham mais que o salário mínimo. Eu estou falando somente aqueles que ganham o mínimo do mínimo, que é o salário mínimo. Entre os aposentados e pensionistas do INSS, cerca de 70%, ou 24,5 milhões de pessoas, sobrevivem com apenas o salário mínimo. Além disso, 43% dos brasileiros com mais de 60 anos são arrimo de família, e 64% dos municípios dependem da renda dos beneficiários. Portanto, estamos falando que a criação de um teto de 2,5 para o reajuste do salário mínimo vai impactar a vida de cerca de 100 milhões de pessoas e, por isso, estamos muito preocupados. A taxa de juros não para de subir, os preços dos alimentos idem, é só ir ao supermercado, o preço da carne nem se fala, também os remédios, os planos de saúde, o valor do aluguel. O Centro de Pesquisa da Macroeconomia da Desigualdade da USP alerta que limitar o ganho real do salário mínimo terá impacto negativo na distribuição de renda e aumentará a desigualdade entre
o nosso povo. Vale destacar que em dezembro do ano passado, o Diese avaliou com o impacto do reajuste salário mínimo para 2024. Ele estimou um incremento de renda anual das pessoas no montante de 69,9 milhões. Estimou também que 37,7 bilhões de aumento na arrecadação tributária anual sobre consumo, como impacto também do reajuste. Vejam a importância de não mexer na política de avaliação do salário mínimo e no PPC. O salário mínimo é um instrumento essencial de redução de renda. Todos ganham com o aumento, o trabalhador, o comércio local, os municípios. Ele eleva a renda das camadas mais pobres, impulsiona a produção, o consumo, gera emprego, gera renda, cria um ciclo vicioso que beneficia a economia como um todo. É fundamental, senhor presidente, eu vou pedir uma tolerância hoje para Vossa Excelência, porque esse tema começa o debate hoje, né? Que é o pacote. E eu não poderia deixar de falar. É fundamental garantir o reajuste sem travas, sem muros, sem barreiras. Finalize, senhor presidente, a Política Nacional de Valorização do Salário Mínimo, PIB mais inflação, é uma das maiores conquistas da classe trabalhadora de todos os tempos. Fruto de lutas históricas desde a Constituinte de 88. Em 2006, a Comissão Mista Especial do Salário Mínimo foi criada graças ao Senado. O então presidente dessa casa, senador Renan Calheiros, foi decisivo. Ele montou a comissão e eu assumi a relatoria do projeto. Viajamos o país todo, ouvindo a sociedade. Fui relator dessa comissão. Faça justiça. Deputado Jackson Barreto foi o presidente. E o deputado Walter Barelli, quando fala Barelli, tu lembra do Diese, né? Foi o vice-presidente. Apresentamos e aprovamos o relatório, que posteriormente foi base para a atual política de valorização do salário mínimo. Foi nos governos do PT que o salário mínimo alcançou o equivalente a 300, 350 dólares devido a essa política. E por isso eu faço com muito carinho aqui um apelo a todos, não importa aqui se é de oposição ou de situação, para que a gente não mexa na política de salário mínimo. Mexer no BPC e no reajuste salário mínimo, eu entendo que um dia a história vai nos cobrar. Vai nos cobrar. O pacote fiscal e de corte do gás será debatido e votado na Câmara. Espero que ele chegue aqui no Senado já primeiro aprimorado, mas que a gente tenha tempo também para debater a matéria. Propor a realizar mudanças caso seja necessário. Essa casa tem muita responsabilidade com esse momento histórico da vida de todo o povo brasileiro. É isso, presidente, agradeço muito a Vossa Excelência. Felizmente não passei muito do tempo, mas eu tinha que falar, senhor presidente. Eu não ia dormir em paz se eu não desse a minha opinião sobre o pacote. Como a reforma tributária, eu acompanhei aqui a maioria, não fiz nenhuma discussão mais aprofundada. Alguém poderia dizer, mas tu tem que falar da taxa de juros, tu tem que falar por que não é cobrado mais os grandes salários. Em vez de mexer nos grandes salários, nós estamos mexendo no salário mínimo. Tem que ter um limite, né? Então é esse debate, lucros, dividendos, vamos tributar a grandes heranças, não vamos? Mas vamos fazer o debate pelo menos. Como é que poderia ser feito? Agora, fazer que o debate vire em cima do salário mínimo do PPC, eu acho que não é o caminho correto na minha avaliação. Aí diz, mas o mercado tal, mas o mercado, só que o mercado está preocupado exatamente com o BPC e com o salário mínimo? Eu acho que não. Eu acho que não. Porque não tem lógica se não avançarmos nesse debate. Eu agradeço, presidente, a tolerância de Vossa Excelência e me considero aqui agraciado pelo tempo que Vossa Excelência me deu a mais. Senador Paim, eu quero parabenizá-lo pelo excelente pronunciamento e pelos temas trazidos hoje ao plenário da Casa. Me juntar a Vossa Excelência. Vossa Excelência mostra aqui a verdadeira garra de um homem que sempre lutou pelos menos favorecidos. Quando eu ouço que o governo do presidente Lula pode estar colocando um fim no BPC e reduzir a política de salário mínimos, eu diria, como dizem no adágio popular, que alguma coisa errada não está certa. Acredito que essas coisas podem estar acontecendo sem o conhecimento do presidente Lula, porque se de fato isso estiver acontecendo com o conhecimento do presidente Lula, é uma incoerência muito grande que ele está fazendo com tudo que ele pregou durante a vida dele. Quero aproveitar,
enquanto Vossa Excelência está na tribuna, e também agradecer a presença aqui do Francisco e do Flavinho, dizer que a luta de vocês não é em vão, não foi, não é e não será em vão. Seremos aqui, faremos um coro em defesa do BPC e do salário mínimo. Se o BPC vier a ser destruído sem nenhuma avaliação séria, levando em consideração as milhares e milhares de pessoas que vão passar necessidades, e eu conheço muitas,